Olá, boa tarde, como vocês estão? Vamos lá. Hoje eu queria trazer para vocês aqui uma palavra sobre o Salmo 62, que é uma palavra que tem falado muito comigo também nestes últimos tempos. E vou fazer uma explanação curtinha, rápida, porque é um salmo bem curto, de 12 versos apenas. Este salmo, ele é o salmo para quem está cansado, né, dos ataques dos inimigos, sabe? Para quem está cansado de tanta luta, cercado de todos os lados. E ele começa assim, ó, que é o Salmo de Davi para o cantor mor sobre Gedutom. Gedutom, ele foi um líder de louvor que foi nomeado pelo rei Davi, né, para louvar no tabernáculo, junto com Asaf e Emã. Então, quando vocês vão ver muito falando sobre eles aqui nos Salmos, né? Asaf, tem Salmos de Asaf, porque eles eram líderes do louvor, os três, Emã. E então esse salmo, ele é um salmo para um cantor sobre Gedutom, que é sobre o que estava acontecendo ali, né? E ele diz assim, porque você vai perceber que é uma pessoa falando de outra pessoa. Olha só, a minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha, a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalada. É importante a gente prestar muita atenção nas palavras, porque diz assim, ó, não serei grandemente abalado. Não quer dizer que nós não vamos ser abalados de alguma forma, mas grandemente abalado, que significa que a ponto de cair, né? Quando o prédio, ele pode até abalar, né? Mas ele não pode abalar muito, porque senão ele cai. Então, ele tem essa confiança em Deus, que Deus sabe o limite, né? Que Davi falando sobre ele, mas para alguém. Até quando maquinareis o mal contra um homem, né? Então, assim, até quando que o mal, que o inimigo maquina o mal, né, contra uma pessoa? Sereis morto todo vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura, ou seja, parede encurvada é uma parede fácil de cair, né? Sebe aqui é uma cerca viva, sabe? Aquelas cercas vivas que é colocada em volta para proteção. Então ele fala sebe com pouca segurança, ou seja, que dá para transpassar. Eles somente consultam como hão de derribar da sua existência. Da sua existência. Então, ele está aconselhando eles ali, né, sobre permanecer no bem. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Ou seja, ele está falando aqui das pessoas que na frente, nossa, eles falam coisas boas, mas nas nossas costas, eles falam coisas ruins sobre nós. Ó minha alma, espera somente Deus, porque dele vem a minha esperança. Então, a gente tem que confiar em Deus. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Então, por mais que estão maquinando mal contra nós, é o que ele está dizendo ali, por mais que maquine o mal contra mim, eu não vou ser abalado, né? Porque Deus defende, porque Deus tem que ser o nosso defensor, porque é Ele que escuta conversas que nós não escutamos, Ele que sabe das intenções do coração. Então, muitas pessoas falam palavras boas com a boca,
mas o coração está com intenção ruim. Em Deus está a minha salvação, a minha glória, a rocha da minha fortaleza. E o meu refúgio estão em Deus. Confia nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é nosso refúgio. Então, você viu, é um cântico aqui, né? Ele repete isso aqui várias vezes. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade. E os homens de ordem elevada são mentira, pesados em balanças. Eles juntos são mais leves do que a vaidade. Ou seja, tanto faz, né, de classe baixa, classe alta, né? Tem gente ruim em todos os lugares. Tem gente que maquina o mal em todos os lugares, inclusive na igreja. Então a gente não pode ser inocente a ponto de achar que todo mundo é bom. Mas a gente também não pode ficar com medo dessas pessoas. A gente tem que acreditar que a nossa confiança, a nossa justiça, quem vai nos defender é Deus. Não confieis na opressão, ou seja, na violência, nem vos desvaneçais na rapina, ou seja, no roubo. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Olha que conselho maravilhoso, né? Então, não confie em violência, não confie, não se entristeça com o roubo, né? E quando a sua riqueza aumentar, você também tem que cuidar do seu coração, não coloque na riqueza, continue em Deus. Aí os últimos dois versos diz assim, ó, uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, quer dizer, ele ouviu Deus dizer duas vezes isso, que o poder pertence a Deus. Deus é que faz e desfaz a hora que ele quiser, não há pessoa de alto cargo, pessoa que ganha bem, pessoa que não ganha bem. Deus está vendo tudo, ele tem poder sobre tudo e sobre todos. E o último ele diz assim: a ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Então ele fala, né, dos maus ali, mas aí ele fala que também tem misericórdia, que também Deus está vendo os bons. Ele também está vendo quem está fazendo certo, ele também está vendo quem é seu amigo, ele também está vendo quem fala bem de você nas suas costas, quando você não vê, até quem não te conhece, né? Então, muitas vezes você está cercado pelos inimigos, mas Deus também tem os bons, Deus também está vendo quem é bom para você. Então, confia em Deus. Faça uma oração e peça a Deus, Senhor, afaste de mim esses meus inimigos e aproxima de mim os seus amigos, né? E a nossa fé tem que estar onde? Em Deus. Porque a fé que podemos confiar é aquela fé que é provada, diz Spurgeon, né? Então, se você está cercado de inimigos, Deus está provando também a sua fé. Sabe? Ele está vendo em quem você vai confiar. E se Deus te dá abundância, ele também está provando a sua fé, para ver se o seu coração está na prosperidade, está no que ele te dá, está na promessa, ou está nele. Então, fica descansado. Descansa sua confiança em Deus. Isso é fé. Ele está vendo os maus, mas está vendo os bons, porque às vezes a gente fica tão em alerta de tanto ataque, de tanto problema, de tanto inimigo, de tanta coisa, né? Que a gente fica engessado e não vai mais viver, não vai mais ser feliz, não vai mais sorrir, não vai mais se divertir, né? E às vezes a gente vive assim dentro da nossa própria casa, não é verdade? Porque às vezes quem está indo contra os planos de Deus na nossa vida está na nossa própria casa. E é triste porque você fica com aquela casa triste, você em alerta, né? Quantas mulheres traídas eu já atendi e atendo no meu consultório. Como é difícil
Como é triste, a casa fica em alerta, a mulher fica ali pisando em ovos, não tem alegria, não tem felicidade. Então, descansa o teu coração, não deixe que as circunstâncias, o mal, os inimigos tirem de você essa fé, confiança em Deus, de que Ele está te protegendo, te cuidando. Deixa o mal para quem está fazendo o mal e o bem também tá para quem está fazendo o bem. Amém? Fica com Deus. Um beijo grande no seu coração.